Seguimos juntos por aqui, abraçando você, recebendo você com todo carinho, já ligado na Terra FM 89.9 e também no nosso canal do YouTube, nos dando aí a honra da sua audiência. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever e ativar as notificações aqui no nosso canal do Jornal da Terra, o canal da Terra FM no YouTube, se chama Terra FM TV. Você que está nos acompanhando, quer conhecer aqui como é feito o nosso jornal, quer nos acompanhar, tudo que acontece, né, na programação da Terra FM também no canal do YouTube Terra FM TV. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta semana qual será o destino do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. É o que destaca os principais jornais de hoje. Como rejeitou a segunda proposta de delação premiada do investigado, a Polícia Federal defende que ele seja transferido para um presídio convencional. Mendonça pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. A resposta deve chegar nos próximos dias. A equipe de Paulo Gonet ainda avalia se vai aceitar ou rejeitar a segunda proposta de colaboração de Daniel Vorcaro. Mendonça pode optar por deixar Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal até que a Procuradoria-Geral da República tome uma decisão sobre a delação, que deve ser negada também. A gente vai até falar sobre isso. A PGR deve negar a delação de Daniel Vorcaro. Ou ainda transferir o ex-banqueiro para Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda, também em Brasília. Vorcaro está preso desde o início de março por ordem de André Mendonça. A prisão ocorreu depois de a Polícia Federal ter afirmado que o investigado usava uma milícia armada para ameaçar adversários e contava com um grupo de hackers para invadir sistemas de informática e órgãos de investigação. Primeiramente, o ex-controlador do Master foi transferido do Presídio Federal de Segurança Máxima para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, onde tinha acesso livre à defesa para trabalhar no material da delação premiada. Agora, a Polícia Federal quer o retorno de Vorcaro para um presídio. O que será que vem por aí? Qual será, então, o destino de Daniel Vorcaro? A CNN fez uma reportagem a respeito do assunto e nós vamos trazer para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Vamos falar sobre o caso Master. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o possível acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro. Temos já a rejeição por parte da Polícia Federal, Pedro, e aguardamos então agora o que a PGR vai falar sobre o assunto, porque só a partir de um sinal verde que venha da Procuradoria-Geral da República é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vai decidir o futuro do ex-banqueiro, se vai ou não homologar esse acordo de delação. São as etapas que a gente está acompanhando e nessa semana teremos provavelmente aí uma atualização, né, Pedro? Bom dia para você mais uma vez. Oi, Carol, ótimo dia para você, ótimo começo de semana para quem está com a gente. Sim, estamos aguardando atualizações a qualquer momento. A gente lembra que na semana passada, na quarta-feira da semana passada, os delegados da Polícia Federal que vinham negociando com a defesa de Vorcaro uma segunda tentativa de colaboração premiada, anunciaram para a defesa que a Polícia Federal estava mais uma vez rejeitando a proposta de delação premiada. A notícia só veio à tona no final da semana, mas a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, ainda não se retirou das negociações. Assim como aconteceu com a primeira tentativa de delação, que foi rejeitada no dia 20 de maio, a PGR ainda vê indícios suficientes para manter esse acordo e acredita que as informações adicionais que Vorcaro apresentou nessa segunda versão poderiam sim justificar um acordo de delação, mas a gente precisa entender, esperar para saber se os procuradores federais continuam tendo esse entendimento e se vão bancar por conta própria uma tentativa de acordo. Se assim o desejarem, vão remeter uma espécie de rascunho, né, para o ministro André Mendonça para que ele possa fazer a homologação da delação. Mas quando rejeitou essa segunda tentativa, a Polícia Federal já informou isso ao ministro André Mendonça e já
indicou a ele, já pediu a ele que Daniel Vorcaro seja retirado da Superintendência Regional da PF aqui em Brasília. A Polícia Federal não quer Vorcaro mais na superintendência, até por toda a dificuldade logística que a presença dele por lá provoca no dia a dia, né, da corporação. A gente lembra que Vorcaro foi preso pela segunda vez no começo de março. Logo, ainda no começo do mês, ele também foi transferido aqui para Brasília, inicialmente para um presídio de segurança máxima federal, e começou as tratativas para tentar fechar um acordo de delação premiada. Quando ele assinou o termo de confidencialidade, que é uma das etapas previstas na lei da colaboração, ele então, o ministro André Mendonça, então permitiu que ele fosse transferido para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele ficou inicialmente naquela sala de Estado-Maior, que é destinada a autoridades, onde também tinha ficado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que aí no meio das tratativas, né, como a PF vinha reclamando, vendo que Vorcaro estava escondendo fatos e protegendo pessoas, a própria Polícia Federal o transferiu para uma cela comum dentro da própria superintendência e depois, então, com o avanço das tratativas, ele voltou mais uma vez para a sala de Estado-Maior, onde está no momento. Desde março, então, ele vinha negociando, tanto com a PGR quanto com a PF, uma tentativa de colaboração premiada. A gente lembra que na primeira tentativa, os investigadores ficaram insatisfeitos porque Vorcaro omitiu até mesmo informações que a investigação já tinha apurado com base em todo o material apreendido nas várias fases da Compliance Zero, inclusive com a perícia de um dos aparelhos de Vorcaro, e por isso então tanto a PF naquela época quanto a PGR vinham com insatisfação a proposta apresentada. Mas a Polícia Federal então rejeitou a proposta inicial. No dia 20 de maio, a PGR ainda se manteve nas negociações, foi quando então Vorcaro, Carol, mudou integrantes da sua defesa, né? O advogado principal que comandava as negociações foi substituído e uma nova proposta foi apresentada, dessa vez mais ampla, mais aprofundada e trazendo mais detalhes, mais relatos de como ele usou a influência política e o pagamento de propina para convencer agentes públicos a investirem recursos, sobretudo de fundos de previdência de servidores, nos fundos podres, nos títulos podres do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por fraude no sistema financeiro e aguarda então, Carol, o desenrolar dessa questão envolvendo a delação premiada. Qualquer que seja o resultado, se a delação for aceita ou não, os advogados pretendem pedir ao ministro André Mendonça um relaxamento de regime para essa fase inicial, já que ele está preso preventivamente. Os advogados devem pedir ou prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, ou a manutenção dele na superintendência ou em outra unidade que não um presídio comum. É isso que a gente precisa aguardar, Carol. Para qualquer momento, então, a gente aguarda esse posicionamento da PGR quanto com relação a essa segunda tentativa da defesa de Vorcaro de fechar um acordo de colaboração. Carol. Combinado, então. Pedro Moreira está lá em Brasília, nesse belíssimo amanhecer por lá, para trazer informações aqui para a gente. Expectativa, então, para uma definição com relação a esse acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Muito bem, para você ligado na programação da Terra FM, a rádio da nossa terra, continuamos por aqui com o nosso Jornal da Terra. O portal de notícias O Globo, ele destacou que a PGR deve rejeitar então essa segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro. E aí ele deve retornar, né, então, para um presídio comum. A recusa formal do Ministério Público a seguir com o acordo abre caminho para Vorcaro então voltar para o complexo penitenciário da Papuda. Ele vai para a Papudinha. Ele provavelmente vai estar numa cela ou parecida ou até mesmo a cela, aliás, ele está ocupando aquela cela que é a cela onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, é uma cela especial para dedicada, né, a autoridades, dedicada aí a pessoas, né, que necessitam de estar numa cela diferenciada, e ele vai perder esse benefício. Perde também o benefício de estar recebendo advogados o tempo todo. A grande informação que a gente tem é que durante esse período chegou a ter até tumulto. A Polícia Federal chegou a se queixar de tumulto ali na cela
do Daniel Vorcaro, porque advogados de políticos, grandes figurões desse Brasil, começaram a visitar o Daniel Vorcaro com frequência. Pessoas, né, preocupadas com o seu destino, preocupadas com o seu nome, começaram então a visitar o Daniel Vorcaro, né, os advogados, amando aí de pessoas os grandes figurões desse Brasil. Daniel Vorcaro tem muito a contar, só que a gente já falou aqui, o problema, um dos maiores problemas é que o Daniel Vorcaro, ele vai ser encaixado como chefe do esquema. O chefe do esquema, numa delação, o benefício dele é menor do que uma outra pessoa, digamos assim, com atuação mais simples e que acabe entregando todo o esquema, corre, né, até o risco de receber o benefício de nem ser denunciado. Ou seja, nem responder, então, aí, por algum tipo de crime. Já chefe do esquema, que é o caso do Vorcaro, não terá esse benefício. E tudo indica, pelo menos a análise dos especialistas, é que o Daniel Vorcaro está trilhando nesse caminho de, se não vou ter tanto benefício, não vou entregar todo o doce, não vou entregar todo o esquema. E a Polícia Federal, a PGR também estão chegando no entendimento, a Polícia Federal já chegou, falta a PGR, de que o Daniel Vorcaro está omitindo fatos, omitindo para blindar pessoas, como eu disse, e não fazendo uma delação ampla, entregando todo o esquema, entregando personalidades, pessoas. Há quem diga, né, que tem ali o esquema envolve os 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, na esfera nacional e também na esfera local, o envolvimento de diversos políticos, de diversas autoridades, membros de partidos, aí com Daniel Vorcaro, com recebimento de propina, com recebimento de valores ilícitos, presentes, presentinho, né, um apartamento de 1 milhão, né, um presentinho básico que o Daniel Vorcaro entregava aí aos seus aliados. Para você acompanhando a programação da Terra FM, onde você estiver, seguimos por aqui com o nosso jornalismo, nosso Jornal da Terra. Tudo sobre o Cone Sul de Rondônia. Jornal da Terra. Esse é o nosso Jornal da Terra. Identificado o caminhoneiro que morreu após acidente da BR-364 no último domingo, portanto ontem, entre Vilhena e Pimenta Bueno. Que notícia triste, hein, minha gente? Foi identificado como Josimar Francisco da Cruz, o caminhoneiro que morreu na tarde de domingo após o veículo graneleiro que ele estava dirigindo tombar em um trecho da BR-364 nas proximidades da usina hidrelétrica do Rio Ávila, entre as cidades de Vilhena e Pimenta Bueno. O motorista foi a óbito no trecho a cerca de 55 quilômetros da área urbana de Vilhena. Tinha nascido em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, completaria 51 anos em 15 dias. Imagens podem ter sido captadas e a cena que ajudarão a entender o que realmente aconteceu. Ainda não foi oficialmente revelada a dinâmica da fatalidade que aconteceu logo após o veículo carregado de soja atravessar a ponte que estava seguindo em direção a Pimenta Bueno, quando aparentemente perdeu o controle da direção. As placas do caminhão são de Cacoal, mas Josimar era morador de Espigão do Oeste. Ele ficou preso à cabine, onde morreu antes de ser socorrido. E um detalhe chamou a atenção durante o resgate: a vítima não tinha uma das pernas e usava prótese. O resgate do corpo, que deverá passar por necrópsia em Vilhena, está sendo resgatado, ou foi resgatado, né, pela funerária Canaã. As informações são da Folha do Sul, direto da redação, então, do jornal local, né, Folha do Sul. Para você ligado aqui na nossa programação, mais uma notícia triste, né? A gente começou trazendo aí também no nosso programa a informação de que morreu, né, o jovem médico, filho de pioneiros e políticos aqui da cidade de Cerejeiras. Agora essa informação sobre a morte desse caminhoneiro que
era também, né? Ele não tinha uma das pernas, aí agora é investigação, né? Não dá para dizer nada a respeito do assunto, né? Não dá para se dizer, por um acaso, né, que se isso atrapalhou, de repente, ele a saída dele, do caminhão, enfim, apesar que tem tudo isso ainda para ser investigado, né? Apesar que não houve, né, aparentemente, explosões aí, o que acabou culminando na sua morte foi o tombamento mesmo da carreta aí, contendo então, do caminhão contendo soja. Para você acompanhando o nosso Jornal da Terra, olha essa notícia aqui, presta atenção. 3 pessoas, num prazo de 10 dias, foram presas por furto de energia elétrica em Rondônia. Isso aconteceu no mês de junho. As ocorrências foram registradas em Porto Velho, Cacoal e também em Vilhena. Por meio de análise realizada pelo Centro de Inteligência do Combate às Perdas e inspeções de rotina, equipes da Energisa identificaram ligações clandestinas nos imóveis. Após a constatação de irregularidades, a concessionária acionou a perícia técnica Politec, que confirmou as fraudes, e posteriormente a Polícia Militar, responsável pela condução em flagrante. Os casos acendem um alerta para o avanço das ligações clandestinas no estado. A prática é considerada crime pelo Código Penal brasileiro, que também representa riscos à segurança da população. Em Cacoal, equipes da concessionária identificaram uma residência com ligação irregular após constatarem que o imóvel havia sido religado clandestinamente. Durante a fiscalização, outra irregularidade também foi encontrada em um imóvel vizinho. A Polícia Militar e a Polícia e a Politec foram acionados para acompanhar a ocorrência e confirmar o furto de energia. Um dos envolvidos foi conduzido e apresentado à autoridade policial de plantão. Outro suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia. Já em Porto Velho, a capital, uma fiscalização realizada no bairro Porto Cristo, na Zona Leste, identificou uma ligação clandestina. O responsável pelo local foi conduzido à central de flagrantes. Em Vilhena, outra ação de combate ao furto de energia também terminou com a condução à delegacia após a identificação de irregularidades na rede elétrica. Conhecido popularmente como gato de energia, o furto de energia elétrica, além de ilegal, coloca vidas em risco. As ligações clandestinas podem provocar choques elétricos, incêndios e até acidentes fatais, além de comprometerem a qualidade do fornecimento de energia para bairros inteiros. A prática também gera prejuízos financeiros que impactam diretamente todos os consumidores que pagam a conta de energia regularmente. Daniel Andrade, gerente do setor de combate às perdas da Energisa em Rondônia, reforça a gravidade da situação. O furto de energia coloca vidas em risco e compromete a qualidade do fornecimento para toda a comunidade. É um crime que traz consequências sérias para a segurança, para o bolso de quem paga corretamente. Por isso, intensificamos as fiscalizações e contamos com o apoio da população para fazer denúncias. É o que destaca, então, Daniel Andrade, gerente do setor de combate a perdas de energia elétrica da Energisa. O bicho tá pegando, hein? Te cuida, viu? Te cuida, você que tem esse hábito, né? Isso é crime. Gato, além de ser ilegal, também oferece riscos e perdas para a população no modo geral. Para você acompanhando a programação da Terra FM, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos. Você que está nos acompanhando agora, muito obrigado mesmo aí pelo carinho, pela sua audiência. Faltando 3 minutos para as 8 da manhã, a gente recebe você com todo carinho em todos os bairros, em todas as regiões que estão aqui na nossa sintonia, acompanhando o nosso jornalismo, nosso Jornal da Terra. Eu quero falar agora para você que gosta de economizar,
para você que quer comprar barato de verdade para abastecer a sua despensa com muita economia, aproveitando as ofertas da semana do Supermercado Atacarejo Amazonas. Tem qualidade e economia perto de você. Arroz gourmet, pacote 5 quilos, R$ 12,99. Feijão carioca Mestre Cuca, o quilo, R$ 9,99. Açúcar cristal doce dia, 2 quilos, R$ 5,79. Tem farinha de trigo Consolata, o quilo, apenas R$ 3,99. Tem muito mais ofertas esperando por você em ofertas da semana do Supermercado Atacarejo Amazonas. Tem flocão de milho, Campimilho 400 gramas, R$ 2,75. Você vai encontrar também refrescante, o refresco, né? Em pó Tang, apenas 99 centavos. Biscoito recheado Show Go, 76 gramas, apenas R$ 1,39. Biscoito Vitarella Wafer, 35 gramas, apenas 99 centavos. Tem ofertas no açougue também. A carne bovina colchão duro, R$ 36,99. Carne suína paleta ou pernil, o quilo, a R$ 19,99. Linguiça toscana Amazonas, o quilo, R$ 15,99. Salsicha Guibon, quilo, R$ 7,99. Tem também ofertas na feirinha, batata Mona Lisa, apenas R$ 5,99. Repolho verde, R$ 4,99 o quilo. Banana nanica, o quilo, R$ 4,99. Ovos brancos, a cartela com 30 unidades, apenas R$ 17,99. Enfim, o meu convite é para você. Qualidade e economia perto de você. Rua Portugal, 1803, no centro. Ofertas da semana do Supermercado Atacarejo Amazonas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no nosso Jornal da Terra. Estará de volta amanhã às 7 da manhã. Eu continuo com você após o intervalo comercial no nosso Bom Dia Terra. Para você que está acompanhando no YouTube, obrigado pela audiência, pelo carinho. Mandar um abraço ao Wagner, também a Luna, tá deixando um bom dia. Quem está nos vendo, né, nos acompanhando no YouTube através aí da internet, pode continuar na Terra FM através do nosso aplicativo. Como é que eu faço? É só você baixar o aplicativo da Terra FM e levar a Terra FM ao longo do dia com você. Abraço para a Márcia Laia, da linha 2, a Neide Alves em Cabixi, receba o nosso bom dia. Amaral de Brito, no bairro Anchieta também. A Viviane, do assentamento Maranata. A Dalva Medeiros, são as últimas participações aqui no nosso WhatsApp da Terra FM. 992423222, 992423222. Para você no comércio, acompanhando a programação da Terra FM, nas lojas, aí nas oficinas, não é? Para você nos acompanhando no carro também, continue na programação da Terra FM. Amanhã às 7 da manhã, o Jornal da Terra está de volta. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.